A Inglaterra recebeu apoio estratégico, alguns apoios estratégicos que foram fundamentais. Talvez o maior deles tenha sido da França, que abriu para Londres os códigos de desativação dos mísseis Exocet, que ela havia vendido à Argentina alguns anos antes. Esses eram mísseis inteligentes. No momento em que os ingleses pegaram os códigos de desativação, os mísseis ficaram cegos, absolutamente inúteis. Você não podia programá-los. Podia, os argentinos programavam, os ingleses desprogramavam, porque os ingleses tinham esse código. Agora, justificando a quantidade de aliados que a Inglaterra teve, primeiro, porque o mundo civilizado não aceitava mais aquele tipo de ditadura. A Europa, os países da Europa, evidentemente, já anteviam que os Estados Unidos haviam cometido um grande erro ao apoiar essas ditaduras, com medo que se repetisse na América Latina o fenômeno de Cuba. A essa altura, a Europa já estava tendo até relações econômicas com Cuba, e Cuba já não era o bicho-papão que as pessoas pensavam. E naquele momento, uma vitória da Argentina seria uma desmoralização para o mundo civilizado. Então todos, o mundo todo civilizado, apoiou a Inglaterra e facilitou a vida da Inglaterra. Voltando à nossa América Latina, todo mundo diz que o Brasil ficou meio em cima do muro. Não é bem assim. Ficou meio em cima do muro porque ele não podia publicamente ser contra a Argentina. Porque ele também era um estado de exceção. Mas muitos aviões ingleses se reabasteceram em território brasileiro. Isso muito pouca gente sabe. O Brasil fechou os olhos para que os Sea Harrier, que estavam nos porta-aviões, ou os outros subsônicos, pousassem em território brasileiro para reabastecimento. Isso explica essa unanimidade do planeta civilizado contra a Argentina. Tivemos essa guerra que mobilizou uma quantidade enorme de soldados de um lado e do outro. Uma guerra que deixou um saldo de mortos lamentável dos dois lados. E o mundo achava que era apenas uma posição inglesa de domínio de um ponto estratégico do Atlântico Sul. Recentemente se descobriu que não. Repare, a Guerra das Malvinas ela aconteceu em 1982. Em 1993, portanto, 11 anos depois, se descobriu que a plataforma das Malvinas, a plataforma submarina das Malvinas, tinha 3 bilhões e 500 milhões de barris de petróleo. Evidente que quem prospecta petróleo não o faz do dia para a noite. É bem possível que em 1982 já existissem indícios na prospecção de que ali poderia ter gás e óleo. Portanto, talvez a Inglaterra já soubesse disso. E por isso, tão avidamente saiu em defesa do seu território, ou melhor, do seu patrimônio econômico,
isso ninguém pode provar, mas é muito provável que sim. Porque 11 anos não significa nada para uma prospecção de petróleo. Como eu disse, as ditaduras da América Latina, sobretudo argentina, chilena e brasileira, que havia também a ditadura uruguaia, eu vou me ater apenas a essas três. Nós, quando falamos delas, achamos que é uma coisa só, que eram os mesmos métodos. De alguma forma, sim, na tortura dos presos, por exemplo, sim. Né? Tanto é que para isso se montou a Operação Condor, em que um país entrava no país do outro para prender os seus inimigos, a quem chamavam de subversivos. Né? Mas o modelo ditatorial era completamente diferente. O modelo ditatorial do Pinochet era um, o do Galtieri era outro, e do Brasil absolutamente novo na história antidemocrática do planeta. O Brasil foi uma ditadura sem ditadores. Os militares brasileiros, eles tiveram a sabedoria, entre aspas, de travestir a ditadura com o modelo democrático. Os seus ditadores eram eleitos pelo Congresso, através de uma eleição indireta. Nunca o poder se fixou num homem. Não havia a figura do ditador, como, por exemplo, no Estado Novo do Getúlio. O Getúlio era o ditador. Não. Aqui nós tínhamos uma troca de guarda. A ditadura brasileira se caracterizou por uma troca de guarda. Então, isso a diferiu das outras ditaduras, que dava, inclusive, ao mundo a sensação de que no Brasil os militares eram aceitos, porque o parlamento os referendava. Eles eram eleitos indiretamente pelos representantes do povo. Esse cuidado os militares tiveram e tiveram sucesso com isso.